Amém, glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Estou nervoso também. É um prazer imenso. Agora eu estou sentindo quando as pessoas sobem aqui que ela diz que é uma responsabilidade. Realmente é uma responsabilidade estar aqui em cima. Mas eu tenho o prazer de fazer isso. Porque eu nasci para fazer isso. Porque quando você sabe quem você é em Deus, você está preparado para aquilo que Ele te pedir. Aquilo que Ele pediu você para fazer, você tem que estar pronto para fazer. Eu estou pronto para fazer isso. Estou um pouquinho rouco. Mas eu estou preparado, eu creio nisso. E eu creio que essa palavra que o Senhor vai liberar sobre a vida de vocês, que já foi liberado sobre a minha vida essa semana, esse mês inteiro, foi algo que Deus vem falando comigo há um tempo atrás, vem incomodado muito. E eu creio sim que essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração é para ser liberada essa noite. Amém? Às vezes nós não conseguimos entender aquilo que Deus faz em nossas vidas. E eu estava compartilhando com os meninos esses dias, durante esses 3 dias no acampamento, que eu jamais imaginaria estar aqui hoje. Às vezes nós perguntamos tantas coisas, tantos porquês a Deus. Por que Deus isso? Por que aquilo? E por muito tempo eu me perguntei, Deus, por que eu? E às vezes eu fico me perguntando, por que eu estou aqui hoje? E eu compartilhando com os meninos, cara, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para essa geração, Deus tem um propósito para cada um de nós. Talvez você tenha promessas guardadas ou escondidas que Deus liberou sobre a sua vida, que talvez você nem acredite mais que irá se cumprir. Mas Deus, Ele é fiel. Você crê nisso? Você crê nisso, que Deus é fiel? E eu creio que as promessas de Deus, ela não morrem. Eu creio nisso. E eu falando para eles, cara, eu nunca imaginaria estar aqui hoje. Eu jamais imaginaria estar ministrando a palavra para vocês. Eu não imaginaria. Deus, para quem me conhece, sabe que eu não moro aqui, eu não sou do Ceará, eu sou nordestino, moro no Maranhão, mas eu não imaginaria estar aqui hoje. Morar aqui hoje. Eu digo estar aqui hoje. Porque todos nós, assim como eu creio que todos nós temos um sonho. Todos nós temos sonhos, amém? Você tem sonho de Deus para a sua vida? Eu também tenho. Mas eu tinha um sonho pessoal meu. Eu creio que a maioria dos jovens hoje devem sonhar isso, que era ser jogador de futebol. E eu até estava no caminho. E não entendi o porquê Deus me trouxe para cá. E antes de vir para cá, para o Ceará, eu tinha algumas propostas. Talvez eu não estaria aqui hoje, estaria na Bahia jogando, não sei. Mas Deus, Ele tinha algo maior para a minha vida. E quando eu descobri isso, eu falei, Deus, é isso que eu quero para mim. Eu falava para os meus amigos que eram jogadores, cara, eu jamais vou ser cristão, eu jamais vou ser crente. Isso é coisa de doido. Olha para mim. Eu jamais vou ser isso. Eu não quero ser isso. Porque eu achava que tudo aquilo que eu vivia era muito bom. Tudo que eu vivia, festa, balada, forró, amigos, eu achava muito bom, isso me satisfazia. Satisfazia a minha carne, as minhas vontades. Isso para mim era muito bom, então eu jamais pensava em ser crente. Mas hoje eu paro e eu falo assim, eu não me envergonho daquilo que eu sou. Eu não me envergonho de dizer quem eu sou hoje. Eu sou assim porque você me fez assim. Eu creio muito nisso. Eu creio que você não... aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, aquilo que Deus tem para você, você já nasce com aquilo dentro de você. Você já nasce com aquilo dentro de você. Você não crê, você descobre depois que você passa a conhecer Jesus, você vai descobrindo os sonhos, os projetos, os planos que Deus tem para a sua vida. Mas você já nasce com isso dentro de você, porque Deus fala que antes mesmo de criar o mundo,
Antes de criar tudo, Ele já sonhava comigo, Ele já sonhava com você. Ele já tinha projeto para a sua vida. E às vezes nós nos desviamos disso que Deus tem para nós. Não é sobre isso que eu vou falar, não é sobre mim. Não vou falar sobre mim, eu não quero falar sobre mim. Eu quero falar sobre a pessoa mais importante da minha vida, que é Jesus. E eu quero falar também de uma pessoa chamada Espírito Santo. Algo que nós temos visto, eu não digo só eu, mas a igreja tem vivido isso nos dias de hoje. Nós temos visto isso nos dias de hoje. O quanto a presença de Deus ela é desprezada. O quanto o Espírito Santo ele é desprezado. Às vezes nós vivemos uma vida, conhecemos a Deus, e vivemos uma vida como se nós não conhecêssemos a Deus. Porque às vezes nós fazemos as nossas próprias escolhas. E uma das coisas que o Espírito Santo falou comigo esses dias, eu estava conversando com uma pessoa, cara, quando você entende quem Deus é, quando você tem o conhecimento daquilo que Deus tem para você, de quem você é em Deus, aquilo que você fazia, que você acha que é a vontade de Deus, que é a sua vontade, que é a minha vontade, que muitas das vezes não está agradando a Deus, e você acha, e nós achamos que está agradando a Deus, isso começa a ser revelado. Isso começa a ser revelado quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, quando nós aceitamos ao Senhor e deixamos o Espírito Santo habitar em nós. Aquelas coisas que nós fazíamos antes, que desagradavam o coração de Deus, nós não fazemos mais. Eu não estou dizendo aqui que ninguém tem luta, todos nós temos as nossas lutas internas e externas. Nós temos lutas e vamos ter essas lutas até Jesus voltar para nos buscar. Mas permanecer vai depender de mim e de você. Permanecer naquilo que Deus tem para você não depende dos pastores. Permanecer nas promessas que Deus tem para a sua vida não depende de líder, não depende de pastores, não depende dos seus pais, depende de você. Porque Deus deu para você. Se Deus deu para você, se Deus deu para mim, nós precisamos nos responsabilizar por tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Cumprir ou não cumprir aquilo que Deus tem para nós, vai depender de nós mesmos. Vai depender de nós. E uma das coisas que Deus falou comigo durante esse tempo é... Eu falei, Senhor, eu quero ministrar sobre isso porque eu sei que o Senhor deseja liberar isso. Eu creio que a igreja ela precisa ouvir isso. Que a igreja ela precisa receber isso mais uma vez. Que às vezes nós vivemos uma vida onde nós temos desprezado a presença de Deus. Eu sou uma pessoa, eu me relaciono com Deus de uma forma... assim, quando eu vou preparar algo, a ministração, o Senhor fala comigo muito em relação... eu sou muito temático. O Senhor, Ele primeiro me dá um tema e depois eu vou... Aí depois o negócio vai fluindo. E o que o Senhor falou comigo foi que nós precisamos rever a nossa reverência com a presença dEle. Você ama o Senhor? Você ama o Senhor de verdade? Se fosse para dar um tema nessa ministração, eu colocaria assim, a nossa reverência com a presença de Deus. Como nós temos nos apresentado diante de Deus. Uma das coisas que nós mais temos visto hoje no Brasil, nas igrejas, existe uma frieza espiritual. Existe algo que tem roubado a adoração. Existe algo que tenha roubado a adoração das igrejas hoje no Brasil. Algo que tem travado. Hoje talvez você tenha vergonha de se expressar. Você tenha vergonha de abrir a sua boca e declarar assim, tu és lindo. Tu és santo.
Talvez você fique pensando o que a pessoa que está do meu lado vai achar. Deixa ela achar o que ela quiser. Você sabe que você não está fazendo aquilo para a pessoa que está do seu lado. Você está fazendo para Deus. Então, se você está fazendo para Deus, faça o seu melhor. Amém? Todas as vezes que nós nos apresentamos diante de Deus, nós precisamos expressar nossa melhor adoração. Nós precisamos realmente demonstrar, expressar a nossa verdade. Cara, eu amo muito Davi. Eu amo muito a vida de Davi. Davi, para mim, de adoração, é um dos meus maiores exemplos. Porque Davi era assim como nós, Davi pecava. Davi pecou muito feio diante de Deus. Davi conhecia Deus. Davi se relacionava com Deus. Davi conhecia tanto a Deus. Que se você for ler Salmos, a maioria dos Salmos ali, Davi compôs. Foi Davi. A Bíblia fala que Davi durante 7 dias, 7 vezes ao dia. Deixa eu falar algo para você. Você só gasta tempo com aquilo que você ama. Você só gasta tempo com aquilo que você ama. Infelizmente, nós temos visto uma geração que tem amado muito mais as redes sociais do que a presença de Jesus. Infelizmente, isso me dói muito, porque é a minha geração. É a minha geração. Mas eu creio numa geração que o Senhor está despertando uma geração para esse tempo. Uma geração de adoradores. Um exército de adoradores. Existe um exército de adoradores neste lugar. E eu creio muito naquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus tem para a nossa geração. Deus vai levar muitos de nós em outras nações, em outros lugares. Talvez daqui a 10 anos, a 5 anos, muitos não estejam mais aqui. Talvez tenha uma chave de Davi lá no Maranhão. Eu creio, eu sonho com isso. Eu sonho com isso. E eu creio muito nessa geração. Eu creio muito na minha geração. E eu creio também que essa nossa geração está aqui hoje é porque houve um legado que foi deixado. Houve um legado. O Senhor está hoje, eu estava passando a limpo na minha ministração, o Senhor estava falando algo sobre legado para mim. Eu estou totalmente fugindo do tema, não sei, o Senhor quer falar, então só vou liberar. Algo sobre legado. Nós precisamos, às vezes nós olhamos para a nossa geração, para a geração passada e nós achamos que talvez, não, são os velhos, ele não entende nada hoje. Nós precisamos honrar o legado que foi deixado pela geração passada. Você precisa honrar esse legado, nós precisamos honrar. Às vezes nós olhamos, nós queremos viver as nossas vontades, mas às vezes nós não paramos para pensar o quanto essas pessoas tiveram que pagar um preço. Pagaram um preço para que elas pudessem deixar um legado para a próxima geração, que seria a nossa geração. Elas pagaram um preço. Pessoas morreram. Para que eu estivesse aqui hoje, que você estivesse aqui hoje, geração. Para que cada um de nós estivéssemos aqui hoje. Alguém morreu. Porque acreditou, porque creu naquilo que Deus tinha para ele. Por isso que eu comecei falando de promessas. Se você crê nas promessas que Deus tem para a sua vida. Eu queria abrir com vocês lá em Lucas 10, 27. Alguém achou?
Amém? Eu não achei ainda não. Amém, achei. Amém? Eu queria ler apenas o 27. O B do 27, que fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua, e de toda a tua, e de todo o teu. Parando para pensar, será se nós temos amado o Senhor com toda a nossa força, de todo o nosso coração? Sabe quando as promessas de Deus vão se cumprir sobre a sua vida? Sobre a minha vida? Quando você entender isso. Quando você entender que nós precisamos amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Tudo que está acontecendo hoje, talvez isso assuste muitas pessoas, a realidade da sociedade hoje. Guerras, mortes, o caos que está hoje, as notícias que você escuta na sua cidade e outros estados, talvez isso para você seja um absurdo, seja algo terrível, mas isso está acontecendo para que a igreja se desperte, para que a igreja entenda que está nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Tudo que está acontecendo, Jesus disse que ia acontecer. Que ia se levantar reino contra reino, nação contra nação. Que nos últimos dias o amor de muitos ia esfriar. Você vê isso hoje? Infelizmente eu vejo isso hoje. Mas por um lado, felizmente, porque nós sabemos que Jesus está perto. Jesus não está longe de voltar. Jesus não está longe de voltar. Eu creio muito nisso. E Jesus vai voltar para buscar uma noiva limpa, uma noiva pura. Você crê nisso? Amém? Eu creio também. Às vezes nós chegamos diante de Deus, às vezes com a vida toda errada. Às vezes chegamos diante de Deus com as nossas desculpas. Que uma das coisas que o homem tem muito é isso, desculpas. Quando Adão pecou lá no jardim, ele teve a oportunidade de se arrepender. Não, Deus, eu pequei. Mas nós temos isso. Isso é algo do ser humano. De dar desculpas para as coisas. E Adão, quando ele pecou, que Deus falou: Adão, onde está você? Deus sabia onde Adão estava. Adão, onde você está, Adão? Aonde você está? Sabe o que Deus estava esperando de Adão? Você sabe o que Deus estava esperando de Adão? Que Adão se arrependesse. Que Adão assumisse: Deus, eu pequei, me perdoa. Mas ele jogou a responsabilidade para Eva. Não, Senhor, foi essa mulher. E a mulher, não, Senhor, foi a serpente. Nós jogamos as nossas responsabilidades para as pessoas. Não jogue as suas responsabilidades, aquilo que você semeou, para que outras pessoas colham. Não, elas não vão colher, você vai colher aquilo que você semeou. Eu vou colher aquilo que eu semeei. E o que você vai colher vai depender daquilo que você está semeando hoje. Daquilo que você vem semeando. Às vezes nós só queremos colher coisas boas. Só queremos colher bênção. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo.
Às vezes nós chegamos diante de Deus para pedir, 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 pedir. Mas nós precisamos entender que você não vai ter nada de Deus sem você se relacionar com Deus. As coisas que você recebe de Deus é fruto de um relacionamento. É fruto daquilo que você tem gerado dentro de você. É fruto daquilo que você tem buscado em Deus. Talvez você tenha orado por muito tempo pela sua família. Não pare de orar. Continue orando. Deus é fiel. Deus é fiel. Às vezes algumas pessoas, elas me procuravam. Cara, eu oro por muito tempo pela minha família, mas não acontece nada. Calma. Não é no seu tempo. Não é no nosso tempo. Não é como nós queremos. É da forma que Deus quer. Deus, Ele está trabalhando. Deus não para de trabalhar. Deus, Ele está trabalhando. Seja fiel. Seja fiel naquilo que você tem orado. Seja fiel naquilo que você tem buscado em Deus. Naquilo que você tem trago nesse altar a Deus. Seja fiel em tudo. Você quer ter resultados na sua vida. Você quer ver as coisas de Deus acontecer, o sobrenatural. Você quer receber algo de Deus. Seja fiel. Esse é o segredo. Seja fiel a Deus. Deus, Ele nunca deixou de ser fiel. Deus, Ele é fiel até quando nós somos infiéis. Deus não deixa de ser fiel. Amém? Então, quando nós entendemos esse amor, essa forma que nós temos que amar, essa reverência ao Senhor, quando nós entendermos isso, as coisas elas vão começar a acontecer. Mas isso vai depender de você, isso depende de mim. Uma das coisas que um dia o Espírito Santo falou comigo, nós estávamos num momento de adoração ali na praça, nos trenzinhos, e o Senhor falou comigo: você é responsável pela sua intimidade comigo. Eu não posso buscar por você. Você não pode ser íntimo eu buscando por você. Você tem que buscar, você tem que se relacionar. E o Espírito Santo falou: Hugo, você nunca vai ser íntimo. Você nunca vai ser íntimo de mim se você esperar que as pessoas busquem por você. Se posicione. Se posicione, me busque, vá para o seu secreto. Voltando lá em Davi. Uma das atitudes de Davi que eu mais sou apaixonado é que quando Davi ele peca, Davi ele não vai se esconder. Quando Davi pecou, ele não foi se esconder. Às vezes isso acontece conosco, quando nós pecamos, nós ficamos com vergonha. Nós ficamos com vergonha das pessoas, nós ficamos com vergonha de Deus. Às vezes nem queremos vir para a presença de Deus. Às vezes nós nos retrancamos. Não, eu não vou, eu não posso chegar. Eu sou indigno. E você não era antes. Você não era antes. Como que Deus te encontrou? Como você estava quando Deus te encontrou? Estava acabado. Eu estava acabado. Estava podre. Eu estava podre quando Deus me encontrou. Talvez tudo que aconteceu na minha vida, antes de conhecer a Jesus, foi para que eu entendesse que só o amor dele me basta. Tudo que eu passei, tudo que você passou, é para que você entenda que não existe outro lugar onde você deve estar. Não onde você quer, onde você deve estar. É neste lugar da presença de Deus. É nesse lugar, é diante de Deus. Você nasceu para isso. Você acha que você nasceu para ficar sentado nessa cadeira aí? Você não nasceu para isso. Você nasceu para algo, Deus tem um propósito eterno para cada um de nós. Nós não nascemos para ficar sentado nessas cadeiras. Deus te chamou para fazer algo. Deus te chamou para fazer algo.
Talvez exista dons escondidos neste lugar aqui. E eu sei que existe. Esses dias eu vou ter que falar isso. Esses dias, na quinta-feira eu acho, nós tivemos um momento de confraternização dos líderes. E nós estávamos ali adorando ao Senhor. Nós estávamos adorando ao Senhor. E a música foi baixando. E eu fui escutando uma voz aqui atrás de mim. E eu, que voz bonita. Que voz bonita. Que voz bonita você tem, Maiara. E eu falei, Maiara, você está escondendo um dom aí, ó, um talento. Deus te deu isso. Deus te deu isso. Eu até brinquei com ela. Eu sei que existe algo dentro de você. Deus colocou algo dentro de você. Não esconda aquilo que Deus deu para você. Talvez Deus queira usar aquilo que você tem. Talvez alguém precise daquilo que você tem aí dentro de você. Talvez a sua família, as pessoas da sua família que ainda não conheceram Jesus, talvez esteja precisando daquilo que está escondido dentro de você. Não esconda aquilo que Deus te deu. Não esconda. Eu nem queria ler isso, nem vou ler, eu vou passar assim por cima. Quando Deus fala ali dos talentos, que Ele deu um total para um, total para outro e outro total para outro. Deus te deu algo. E aquilo que Deus te deu, multiplicar, vai depender de você. Vai depender de mim. Amém? Vocês estão aqui? Amém, glória a Deus. E às vezes quando nós... Estou perdendo um pouquinho o foco, mas eu vou voltar. Às vezes quando nós chegamos diante de Deus, nós apresentamos nossas desculpas, algo que Deus não está esperando. Às vezes Deus está esperando algo que está lá dentro, que está gritando lá dentro de você, e a sua vergonha não deixa você expressar. E Davi, quando Davi pecou, Davi ele fez uma coisa que todos nós deveríamos fazer. Quando você pecar, quando eu pecar, corra para Deus. Corra para Deus. Você acha que você vai encontrar outro lugar para você se refugiar? Corra para Deus. Só o Senhor pode curar as nossas feridas. Só a presença de Deus nós podemos ser curados. Você nunca vai ser curado longe de Deus. Você nunca vai ser curado, você nunca vai ver algo acontecer na sua vida se você tem fugido de Deus. Não se esconda. Exponha diante de Deus a sua vergonha. Senhor, eu fiz isso, eu pequei mesmo. Me perdoa, eu vacilei, eu caí. Me perdoa. E Davi chega diante de Deus, Senhor, eu pequei contra ti. Eu creio muito nisso. Davi deve ter chegado arrasado diante de Deus. Arrasado mesmo. Com o coração quase na mão aqui, ó. Senhor, me perdoa. Pisei na bola. De novo. Eu pequei contra ti, Senhor. Eu pequei contra a sua presença. Sabe o que mais importava para Davi? Você sabe o que mais importava para Davi? Não era o reino que ele tinha. Não era o dinheiro que Davi tinha. Não eram as mulheres. Não eram essas coisas. Sabe o que foi que Davi falou para Deus quando ele pecou? Senhor, não tire de mim a sua presença.
Senhor, não tire de mim o seu espírito, Deus. Porque Davi entendeu que sem Deus ele não seria nada. Sem Deus ele não seria nada. Porque Davi amava a presença de Deus. Davi amava a Deus mais do que tudo. E às vezes nós temos dificuldade de amar o Senhor. Porque as coisas materiais têm nos roubado de Deus. Porque as coisas deste mundo têm nos roubado da presença de Deus. Por que existem tantas pessoas desviadas hoje? Por que existem tantas pessoas desviadas? Às vezes eu me pergunto, Deus, por quê? Por quê? Elas te conheceram, elas experimentaram da sua presença. Elas viveram algo. Mas sabe por quê que elas se desviam? Porque quando elas começam a esfriar. Porque quando ela começa a dar prioridades para outras coisas, quando o Espírito Santo ele vai ficando de lado, as coisas deste mundo elas começam a te atrair. Porque quando você tira os teus olhos de Jesus, e você deixa as coisas desse mundo te atrair, cara, você vai se arrebentar. Talvez alguns não saibam, alguns aqui devem ter nascido dentro da igreja. Outros não, alguns devem ter conhecido Jesus, sei lá, com 12, 10, 14, 20, 27, 30 anos, 40, 50. Mas se você tirar os olhos de Jesus, se você tirar os olhos da presença de Deus, se você começar a dar prioridades para outras coisas que não é a presença de Deus, você vai se envolver naquelas coisas que têm te atraído. Nós nos envolvemos nas coisas que nos atraem. Sabe quando você é atraído por algo? Você sabe por que você é atraído por algo? Porque você tem desejado esse algo, essa coisa. Você só é atraído por algo quando você deseja isso. Deseja a presença de Deus. Deseja a presença de Deus mais do que tudo e seja atraído por Ele. Um dia Israel estava desviado de Deus. Israel estava desviado. Sabe o que o Senhor fez? Eu vou te levar para o deserto. Israel, você é meu, você é minha. Você é a minha noiva. Eu vou te levar para o deserto. Eu te atraí com cordas de amor. Eu te atraí com cordas de amor. E Deus, Ele faz algo lindo. Algo que talvez hoje, para muitos, seria uma loucura. Fazer algo hoje, no nosso tempo hoje. Casar com uma prostituta. Foi isso que Deus fez com o homem. Oséias. Ele falou, vá lá, se case com aquela prostituta. Para que o povo entenda. Porque Israel estava desviado. O povo de Deus estava desviado. Deu prioridades para outras coisas que não era Deus. E quando nós damos prioridade para coisas que não é Deus, nós nos desviamos mesmo. Para você estar na presença de Deus não faz mais sentido, porque sua cabeça está cheia das coisas do mundo.
E às vezes quando nós chegamos diante de Deus, eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Eu não consigo mais fazer isso. Eu não consigo mais fazer aquilo. Tire os teus olhos das coisas que têm te afastado de Deus. Tire seus olhos daquilo que tem te atraído para aquilo que não é Deus. Nós precisamos amar o Senhor com toda a nossa força. O que você tem feito para amar o Senhor? O que você tem feito para amar o Senhor com toda a sua força? Vamos ser sinceros com Deus. Nós temos amado o Senhor com toda a nossa força. No dia que a igreja entender isso, no dia que a igreja entender e viver isso, esse versículo, uma das coisas que eu oro, e eu não sei se não é um sonho, mas é algo que eu oro muito por um avivamento no Brasil. Eu oro muito por um avivamento no Brasil. Eu falo para os meninos, eu não corro atrás de avivamento, mas eu oro por um avivamento. Eu corro atrás de Deus, mas eu oro por um avivamento no Brasil. Eu oro para que a igreja ela se desperte, para que ela entenda. Sabe qual é o propósito das pessoas que estão ministrando a palavra aqui? Não é de bater na igreja, não é bater na noiva. É alertar. Às vezes nós achamos as ministrações da pastora dura demais. Mas não é, não. Mas às vezes isso é para nos despertar. Às vezes nós não entendemos. Às vezes nós levamos para o pessoal escutar uma palavra dura de confronto. Às vezes dói em nós. É óbvio que dói. Precisa doer mesmo. Nós precisamos entender. Sabe por que existe, quando você escuta essas palavras, dói em você? É porque existe algo dentro de você que está errado. E uma igreja madura, quando ela entende isso, eu recebo isso. Eu preciso disso. Eu sei que existe algo errado dentro de mim, eu vou consertar. Essa palavra é para mim, Senhor, eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra e eu vou caminhar em cima dessa palavra. Senhor, eu não quero apenas escutar essa palavra. Eu vou caminhar em cima dessa palavra, porque eu sei que eu preciso de mudança. Eu sei que eu preciso mudar algumas atitudes minhas, alguns atos. As palavras proféticas, elas vêm para despertar. Elas vêm para arrancar essa surdez espiritual, essa cegueira espiritual. E o Senhor, Ele tem se movido muito nisso. Esses dias, no tempo que nós vivemos hoje. Algo que eu tenho orado para Deus. Que existe, para que haja um avivamento no Brasil. Um avivamento de unidade das igrejas. Quando o corpo de Cristo entender que não é a questão de placa, não é a chave de Davi, não é a Batista, não é a Assembleia de Deus ou as outras igrejas. O Senhor, Ele quer unir o povo dele. O Senhor não vem buscar uma igreja física aqui, ó. Ele vem buscar um corpo. Ele vem buscar uma noiva. Ele vem buscar uma junção. E o que as igrejas precisam entender isso. Quando as igrejas elas andarem naquilo que Deus tem para elas, quando elas entenderem e caminharem naquilo, você pode crer, pode até anotar isso. Se as igrejas entendessem esse princípio de unidade, há muito tempo nós já teríamos visto um avivamento no Brasil. Sabe o que me lembra? O avivamento das Ilhas Fiji.
Quando aquele povo entendeu, aquelas igrejas entenderam, elas se uniram com um propósito. Quando você se une com um propósito, para atrair os céus na terra. Se você se reúne em unidade, com um propósito de atrair o céu na terra, não tem como Deus não vir. Não tem como Deus não vir. Não tem como Deus não responder. Às vezes nós não temos recebido respostas de Deus. Às vezes nós não temos escutado Deus falar. Porque às vezes nós estamos fora desse princípio de unidade. Ainda temos coisas com os nossos irmãos. Nós precisamos entender isso. Tudo aquilo que você tem recebido nesse lugar tem mudado algo em você? Tudo aquilo que você recebeu até hoje nesse lugar gerou algo em você? Nós precisamos caminhar em tudo aquilo que nós escutamos aqui, tudo aquilo que o Senhor tem liberado nesse lugar. Se as igrejas entendessem isso, que tudo aquilo que Deus tem liberado e caminhasse, talvez hoje nós estaríamos em outra estação, ó, em outra fase. Estaríamos mais na frente. E eu sei que nós temos caminhado naquilo que Deus tem falado. O Senhor é tão fiel. Deus, Ele é tão fiel que Deus, Ele tem usado os nossos líderes, os nossos pastores, para confirmar aquilo que Ele já tem falado com você. Quantas vezes nós somos abençoados aqui, quantas vezes os pastores estão ministrando a palavra e você está ali e eles falam algo, Deus fala algo através da vida dele. Cara, Deus está confirmando isso. Deus está confirmando essa palavra que eu recebi há 2 anos, há 10 anos atrás. Deus, Ele caminha. Deus, Ele nunca faz algo. Fala assim, antes de se comunicar com os profetas. Deus, Ele não tem parado de falar. Às vezes nós nos perguntamos, por que eu não consigo ouvir? Por que eu não consigo? Eu não entendo por que eu não estou conseguindo te ouvir, Espírito Santo. Por que eu tenho vivido esses dias tão difíceis? Por que eu tenho vivido nessa fase onde eu não consigo, não tenho nem forças para te adorar? Talvez nós precisamos voltar à essência de algumas coisas em Deus. Nós precisamos voltar à essência. Algo que Deus falou comigo hoje. Eu estava olhando agora aqui nas minhas anotações e o Espírito Santo, quando eu estava passando ali por Deus, falou algo assim comigo. Que essa geração, essa geração, que ela precisa de referências. Essa geração, ela precisa de referência. E você, pai, mãe, você precisa ser referência para essa geração, para os seus filhos. Se você espera que o seu filho daqui a 10 anos seja um homem de Deus, daqui a 20 anos seja um homem de Deus, seja um exemplo para o seu filho, seja referência para o seu filho. Porque eles vão querer ser aquilo que eles veem dentro de casa.
Abra comigo em Isaías. Vamos passear um pouquinho na palavra. Isaías 53. Todos acharam? Amém? Um dia Jesus pagou um alto preço. Um dia Jesus veio na terra para cumprir algo que Deus, um propósito de Deus. Uma das coisas que Jesus veio fazer quando ele veio à terra foi revelar ao Pai. Mas Jesus veio mostrar para você que existe amor, que existe um amor verdadeiro, um amor que não mente, que não falha. Jesus ele veio mostrar isso. E tudo que Jesus passou quando Jesus foi em direção da cruz, ele fez por mim, fez por você. Jesus, tudo que Jesus sofreu, tudo que Jesus passou, toda a humilhação, foi por sua causa, foi por minha causa. Para que você entendesse o que Deus tem para você, para que você entendesse o propósito na sua vida hoje. Às vezes nós caminhamos, nós vemos muito isso no meio dos jovens. Nós caminhamos sem identidade. Por muito tempo eu caminhei sem identidade em Deus. Não sabia o que eu queria ser, não sabia o que eu ia fazer da vida. Mas quando eu entendi aquilo que Deus tinha para mim, quando eu entendi que o que Deus ele tinha para minha geração, que Deus tinha para minha vida, era algo maior que a minha própria vida. Eu falei, Senhor, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Às vezes nós não paramos para olhar para o que Jesus fez, para que o que os discípulos de Jesus fizeram. Homens de Deus, como John Wesley e outros, fizeram em sua geração. Sabe por que esses homens são lembrados até hoje? Porque eles marcaram a geração deles. Porque eles não tinham vergonha de mostrar para o mundo quem eles eram. Por isso que eles marcaram a geração deles. Por isso que eles são lembrados até hoje. Eu queria que você escutasse uma canção agora. Deus tem falado muito comigo através dessa canção. Essa canção ela tem uma letra muito forte. Mas é algo que nós precisamos retornar. É algo onde nós precisamos voltar. Na essência de quem nós somos, na essência de onde você foi gerado. Amém? Pode soltar aí.
queria que você ouvisse essa canção, que você prestasse atenção na letra dessa canção. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos chamou de seus, pois Ele disse: me ame. Arrebataste o meu coração, eu sou teu e tu és meu. Essa é a minha promessa, meu voto solene, com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei, eu te amarei. De todo meu coração, alma e mente, derramo minha oferta de adoração, eu te amarei, eu te amarei. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos chamou de seu, pois Ele disse: me ame. Arrebataste o meu coração, eu sou teu e tu és meu. Essa é a minha promessa, meu voto solene, com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei, eu te amarei. De todo meu coração, alma e mente, derramo minha oferta de adoração, eu te amarei, Jesus, eu te amarei, Jesus, eu sou teu e pra sempre no desejo darei de contigo estar, Jesus, eu sou teu. Amém? Queria pedir que você fechasse seus olhos agora, você baixasse sua cabeça. Deus falou muito comigo, tem ministrado muito meu coração através dessa canção. Quando Ele fala assim: de todo o meu coração, alma e mente, derramo a minha oferta de adoração. Eu te amarei, Senhor. Eu te amarei. Será se você está pronto? Será se nós estamos prontos? Será se nós temos amado o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento? Não se esconda atrás daquilo. Talvez você tenha feito de errado,
Não se esconda de Deus. Não se esconda de Deus. Você é dele, nós somos de Deus, você é dele. Não se esconda. O Senhor te chamou, o Senhor disse que você é dele. Foi o Senhor quem disse isso, que você é dele, que você pertence a ele. Mesmo que você fuja, você é dele e você continua pertencendo a ele. Às vezes nós tentamos nos esconder de Deus. Às vezes nós fugimos de Deus. Mas Ele te encontra onde você estiver. Aonde você for, o Senhor vai te encontrar. O Senhor vai te encontrar onde você estiver escondido. Aonde você for, Deus vai te encontrar. Porque Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem promessas. Não tenha vergonha de expressar quem você é. Porque o Senhor ama a sinceridade dos nossos corações. Deus, Ele ama a sinceridade dos nossos corações. Que nós possamos entender que nós somos somente dEle. Que o nosso coração é dEle. Que nós possamos entender que nós precisamos voltar todos os dias para Ele. Todos os dias nós precisamos retornar para o Senhor. Todos os dias nós precisamos correr para Deus. Todos os dias nós precisamos correr, nos prostrar diante dos pés de Deus. Todos os dias o mundo tem tentado nos roubar da presença dEle. Todos os dias o mundo oferece algo. Todos os dias Satanás tem oferecido algo para tentar nos roubar de Deus. Mas Jesus te comprou, Jesus pagou um preço pela sua vida. Jesus pagou um preço. Jesus pagou um preço por cada um de nós. Sabe o que Jesus fez quando Ele foi para aquela cruz? Ele se fez maldito. Por mim e por você. Sabe o que Jesus estava falando? Você é meu. Você é meu. Amém?